Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar Todo Dia News, segunda edição. Vamos conferir os destaques desta terça-feira, dia 14, não dia 15, dia 14 de março. Dia 15 vai ser amanhã, gente, dia do consumidor. É que a gente está preparando reportagens especiais sobre o dia do consumidor e ficou na minha cabeça aqui, dia 15, mas hoje é dia 14 ainda, terça-feira. E vamos falar dos destaques? Então, CCR Autoban instala antenas corta-pipa e conscientiza motociclistas em Sumaré. Veja também, chuva causa alagamentos em Santa Bárbara do Oeste. E ainda, a equipe de natação de Paulínia conquista 36 medalhas em circuito. E ainda no esporte, olha só, a FPF divulga a tabela do Paulista Sub-15 e Sub-17. Isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Fique com a gente, o Todo Dia News, segunda edição, está apenas começando. Estamos falando diretamente dos estúdios da TV Todo Dia, Sinal 14 da sua TV digital e através de multiplataformas. Muito obrigada pela sua audiência, por estar aqui com a gente. E terça-feira chuvosa, hein, gente? E na sua telinha aí está aparecendo as multiplataformas para você acompanhar o trabalho da nossa equipe Rede Todo Dia, para você acompanhar no portal, nas nossas mídias sociais, enfim, acompanhe os nossos trabalhos, compartilhe. E vamos começar o programa falando de nova lei, gente. É uma nova lei que obriga cartórios de São Paulo a oferecer certidões em braille, exatamente. Quem traz os detalhes sobre este assunto é a Nayara Lourenço. Na última semana, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicano, sancionou a Lei 17.649 de 2023, que estabelece que os cartórios do Estado de São Paulo disponibilizem documentos em braille, como certidões de óbito, nascimento e casamento. A decisão foi publicada no Diário Oficial na última quarta-feira. A legislação ainda prevê que os locais devem afixar cartazes de divulgação com o código de leitura e escrita utilizado pelas pessoas com deficiência visual, informando que os documentos podem ser oferecidos em braille quando solicitado. A nova norma é uma proposta da deputada Marta Costa. Apesar da sanção, Tarcísio vetou 2 itens propostos inicialmente. Foram negados o artigo 3º, que previa uma multa para os estabelecimentos que descumprissem as normas, e o 4º, que exigiu uma regulamentação específica feita pelo Poder Legislativo. A lei entra em vigor 30 dias após a publicação no Diário Oficial. Nayara Lourenço, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Nayara, pelas informações fundamentais aí, uma prestação de serviço para os nossos telespectadores, os nossos internautas. E vamos agora falar sobre uma instalação, uma questão que já sempre trouxemos aqui, inclusive no Todo Dia News. Foi já feita essa ação aqui na cidade americana e agora a CCR Autoban também está fazendo essa ação, que é a instalação de antenas corta-pipa e fazendo a conscientização dos motociclistas em Sumaré. Quem tem mais informações sobre este assunto é a nossa repórter Andressa Oliveira. A concessionária CCR Autoban, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sumaré, realizará nesta quinta-feira uma ação educativa para motociclistas no centro da cidade, na rua Eugênia Biacalana Duarte. Durante a campanha, os motociclistas poderão instalar gratuitamente antenas corta-pipa em seus veículos, bem como receberão orientações sobre os cuidados no trânsito. A campanha educativa para motociclistas terá início a partir das 7 da manhã e segue até às 11 da manhã. A ação busca conscientizar e sensibilizar os motociclistas sobre a importância da manutenção preventiva dos veículos, especialmente em relação aos itens relacionados à segurança, como pneus, corrente, freios, farol e lanternas. Além disso, as equipes da concessionária também alertarão os pilotos sobre os cuidados ao conduzir motos em locais onde há brincadeiras com pipas. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa, pelas informações. Então, já sabem, pessoal de Sumaré, né, já se conscientizem, já sabem que é importante. Essa antena corta-pipa é fundamental para os motociclistas, né? Bom, vamos falar agora de Sumaré, vamos para Nova Odessa, gente, cidade vizinha, aqui de Americana, cidade vizinha de Sumaré. Vamos falar sobre iluminação pública. Pois é, e essa iluminação aí, a cidade de
de Nova Odessa, então, está mais iluminada. O prefeito Cláudio José Schuder, o Leitinho, ele e seu vice-prefeito Alessandro Miranda, o Mineirinho, divulgaram nesta semana a iluminação do trecho inicial da rodovia Arnaldo Júlio Malberger, que liga a região central de Nova Odessa, a região do Jardim Nossa Senhora de Fátima e também a rodovia Anhanguera. E junto com esta divulgação, tem uma novidade. Pela primeira vez vai ser utilizada a iluminação pública na cidade, luminárias duplas fotovoltaicas de LED, ou seja, que absorvem e acumulam energia solar durante o dia para ser utilizada na iluminação durante a noite, sem custos de energia elétrica para o município. Que bom, né? Isso sim é uma iniciativa muito importante. Economia para o município, ajudando a população e ajudando a iluminação, porque também iluminação traz segurança. Então, ao todo, vão ser instalados 40 postes ao longo dos primeiros 1.270 metros de rodovia entre a ponte da Indarma sobre o Ribeirão Quilombo, que passando pelo acesso ao Jardim Terra Nova até as imediações de acesso ao Parque Fortaleza. As obras devem durar 3 meses, dependendo aí da situação das chuvas, né, gente? Tá chovendo, então pode ser que atrase um pouquinho mais, enfim, vai depender das ações meteorológicas, né? O investimento público total na melhoria é de R$ 736 mil, sendo 560 mil viabilizados através de uma parceria com o governo do estado de São Paulo. E o restante, então, em recursos próprios da Prefeitura de Nova Odessa. Os postes e luminárias duplas serão instalados no canteiro central da rodovia e, por não serem ligados a qualquer rede elétrica, devem eliminar, então, também os riscos de furtos e vandalismo. É como relatou aí a Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento da cidade de Nova Odessa. A gestão já estuda aí adotar o mesmo tipo de iluminação na calçada da rua Alexandre Bassoura, que fica no Jardim Nossa Senhora de Fátima e em outros pontos da cidade. Parabéns, então, ao prefeito aí com essa iniciativa que vai trazer economia para o município e vai trazer muita iluminação e segurança também ali na rodovia e nas regiões adjacentes. Vamos falar agora... gente, olha, essa informação aqui, para a gente ir falando ainda de Nova Odessa, né? Quem vai trazer essas notícias é a Andressa Oliveira novamente, porque ela vai falar sobre... Isso é bom, isso é importante, porque a população merece, né, melhorias também nesse aspecto. Então, a população de Nova Odessa, gente, já pode solicitar parabólica digital gratuita, exatamente. Você quer saber como fazer isso? Ela vai trazer os detalhes para você, Andressa Oliveira. As famílias de baixa renda de 439 cidades, incluindo Nova Odessa, já podem solicitar o agendamento e a instalação gratuita de uma antena parabólica digital. De acordo com o Ministério das Comunicações, as famílias precisam estar inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, e ter em casa uma antena parabólica tradicional instalada e em funcionamento para troca. A instalação também é totalmente gratuita. Cerca de 3.000 famílias inscritas no Cadastro Único Federal serão beneficiadas em Nova Odessa. Para fazer o agendamento e a solicitação para a instalação gratuita da antena de TV parabólica digital, a família deve entrar em contato pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site sigaantenado.com.br. É preciso também informar os dados pessoais, como CPF e o NIS. Andressa Oliveira, para a Rede Todo Dia. Obrigada, Andressa. E agora vamos falar da cidade de Santa Bárbara. Na verdade, vamos falar sobre uma nota de falecimento. Morreu na manhã do dia 13, ou seja, desta segunda-feira, aos 89 anos, Terezinha de la Piazza Baruch, de família tradicional de Santa Bárbara do Oeste. Ela era viúva de Anis Calil Baruch e deixou os filhos Ilaíse, Eliane e Anis, Edilene em memória. Dona Terezinha Baruch, gente, como era conhecida, atuou aí na APAI, Associação de Pais Amigos Excepcionais de Santa Bárbara do Oeste, por mais de 40 anos. Ela foi voluntária, membro também dos conselhos administrativos e consultivo, e também foi presidente dessa entidade no biênio de 1985 a 1986. O velório
a Dona Terezinha foi feito aí, né, ontem mesmo, na segunda-feira, à 13h, no velório municipal Alberto Lira, e depois sepultada às 16h no cemitério Campo da Ressurreição. Né, nossas condolências, né, à família Baruch, uma família realmente muito tradicional em Santa Bárbara do Oeste, e a Dona Terezinha tem uma história lindíssima. Eu, logo que iniciei, né, minha área de jornalismo, eu lembro que eu fui conhecer um pouco da história, fazer uma matéria da PAI, que a PAI fazia alguns eventos em Santa Bárbara para arrecadar fundos para a entidade, e a Dona Terezinha sempre estava lá presente, envolvida com todos os detalhes dos eventos, né? E então a gente realmente fica triste, né, pela história, mas a gente fica feliz porque ela deixou um legado muito interessante, muito bacana em relação à PAI, né, que é uma entidade fortíssima na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Bom, e já que nós falamos aí que a Dona Terezinha foi sepultada no cemitério Campo da Ressurreição, eu vou trazer aqui a resposta agora da Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste sobre o abandono que nós relatamos aqui ontem no jornal sobre o cemitério Campos da Ressurreição, que é o cemitério central, o primeiro cemitério da cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vocês lembram? Acho que a nossa equipe conseguiu... É isso, muito obrigada, Helder. Olha as imagens, gente. Nós exibimos essas imagens ontem na reportagem da Andressa Oliveira, ela relatando que nós recebemos a reclamação dos visitantes. Olha a situação. Como que você vai chegar na sepultura, no túmulo da pessoa, do seu ente querido, desse jeito? Correndo risco de pegar dengue, sei lá, tendo animais peçonhentos, né? Olha que situação, né, do cemitério. Pois é, gente. E aí, ontem nós tivemos a matéria, inclusive foi exibida aqui. Nós questionamos a Prefeitura de Santa Bárbara e até o momento do fechamento da reportagem no dia de ontem, nós não tivemos resposta. Inclusive, uma curiosidade nossa era saber, né, quantos anos existe, né, o cemitério, porque é o primeiro cemitério da cidade. E olha só que interessante, gente, no questionamento chegou hoje, após o almoço, né, a resposta falando que não existe nenhuma data oficial de inauguração do cemitério Campo da Ressurreição, que é o cemitério central. Porém, há um registro do primeiro sepultamento ocorrido aí no local em 7 de agosto de 1893. Faça as continhas aí, rapidinho, matemática. São 130 anos que existe, então, o Campo da Ressurreição, o cemitério central de Santa Bárbara do Oeste. E aí, sobre essa questão da zeladoria, da manutenção, desse mato alto, nós questionamos hoje novamente, e a resposta da Prefeitura foi que o serviço de manutenção será realizado nos próximos dias e que ressaltou ainda que a manutenção e limpeza dos cemitérios municipais são realizados rotineiramente. Porém, no período das chuvas, a demanda pelo serviço é maior. Ponto. Esta foi a resposta da Prefeitura. A gente realmente entende. Está chovendo bastante, mato cresce, você corta, cresce, corta, cresce, corta, cresce por causa da chuva. Mas, gente, como que você vai visitar um ente? É uma situação delicada, complicada. E se tem aí, como a Dona Terezinha que foi sepultada ontem, como será que chegaram no local? Olha só a situação, gente. Ali no fundo, nas imagens ali da árvore, é a capela, dentro do cemitério. Como que você chega até lá desse jeito? Olha que situação. Difícil, né? Complicado. E aí, a dengue, como fica? Não é mesmo? Então, bom, já falei que tinha que falar, né? Hoje resolvi falar, falei que ia falar, falei. Mas agora, falando um pouquinho mais de Santa Bárbara, nós vamos ter aqui um questionamento do vereador Jesus sobre a pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul, em Santa Bárbara, que sempre foi o esquecidinho da história, né? E o vereador, então, Jesus, questiona a Prefeitura sobre a pavimentação do bairro Cruzeiro do Sul, que é uma região de sítios, de chácaras, e muita gente reclama. Só que lá tem escola, tem comércio, e precisa de pavimentação, não é mesmo? Vamos ver os detalhes com Henrique Fernandes.
O vereador Jesus Avante protocolou um requerimento e solicitou informações a respeito de pavimentação nas ruas do bairro Cruzeiro do Sul. O vereador afirma que tem sido cobrado pelos moradores do bairro e que, devido às chuvas recentes, muitas vias estão intransitáveis. O vereador aproveitou e questionou também se a prefeitura possui um projeto para pavimentar e que, caso seja positivo, qual o motivo de não ter feito ainda. O vereador Jesus ainda aproveitou o pedido e citou a aprovação de um projeto que autoriza o Poder Executivo a firmar um contrato com o Banco do Brasil e liberar financiamento para obras de recapeamento asfáltico, mobilidade urbana, drenagem, manutenção e também melhorias no Cruzeiro do Sul. Henrique Fernandes para a Rede Todo Dia. Obrigada, Henrique. Gente, lá no Cruzeiro do Sul, o negócio lá é meio complicado, né? A gente tem que ir com aquelas, esqueci o nome daquelas caminhonetonas de roda gigante, sabe? Porque não dá, lá é incrível, né? Vocês viram. Só que não é só Santa Bárbara não, gente, não é só Cruzeiro do Sul não. Vocês lembram que a gente também trouxe uma reportagem, inclusive, da própria Andressa, sobre o Asta, o bairro Asta aqui, de Americana, tem o Asta 1, o Asta 2. Lá também está cheio de buracos, cheio de problema. A gente trouxe esses detalhes aqui, não é mesmo? Mas olha que interessante, a gente fez a reportagem e alguns dias depois nós recebemos aí um vídeo de um telespectador, de um morador do bairro, né? Falando que o problema solucionado aí no bairro Asta 3 é o Eduardo Contrim. E ele mandou um vídeo. Aí, ó, vários pedidos aqui do pessoal do bairro, pessoal? Aqui, ó. O Dai aqui agora tá. Faz uma narrativa, né? Tá fazendo aqui o serviço aqui, ó. Acho que ele fala bem no comecinho. Gente, depois que a reportagem veio falar aqui, ó, o Dai apareceu. Demorou, mas... Ó, aí o pessoal tá empenhado aqui fazer isso aqui. Bom dia, pessoal. Aí, ó, vários pedidos aqui do pessoal do bairro aqui, ó. O Dai aqui agora tá fazendo aqui o serviço aqui, ó. Demorou, mas o pessoal tá empenhado aqui fazer isso aqui. Demorou, mas chegou, né? É aquele velho ditado, nunca é tarde. Não é mesmo, Eduardo? Muito obrigada aí pelo vídeo, ó, mostrando de fato que depois da nossa reportagem, o Dai foi lá para resolver o problema. Tá vendo só, gente? Então, se você quiser fazer sua reclamação, fazer a sua denúncia, manda aqui pra gente. O nosso WhatsApp, nosso canal de comunicação via WhatsApp é o 99238-8799. 99238-8799. Ah, mas eu não sei, não quero mandar pelo WhatsApp. É bom porque o WhatsApp você pode mandar o vídeo, mandar as fotos, já manda tudo, o pacote inteiro para a gente correr atrás e questionar as prefeituras aqui da nossa região, né, os órgãos competentes. Ah, não quer mandar? Você quer mandar via direct, mandar via Instagram, via Facebook? Independente, gente, do canal. Pode procurar a nossa equipe que a gente vai atrás para saber e para tentar ajudar a solucionar o problema, tá bom? Legal? Combinado. Então, é a seguinte, gente, nós vamos para um breve intervalo. Na volta, a gente vai ter uma entrevista muito bacana para falar sobre desenvolvimento infantil na era virtual. Dificuldade, hein? Essa criançada que só fica aqui, ó, né? Nesse aparelhinho aqui, ó. Então, pois é, nós vamos falar com uma mestre em educação pela Unicamp. É a Lúcia Pinto de Camargo. Daqui a pouquinho a gente vai falar com ela, porque ela vai fazer uma palestra muito interessante aqui através da editora Donis. Eu volto já já.
Quer estar bem vestido e elegante? Ficar na moda tem endereço certo. Avenida Pascoal Ardito, 985, São Vito, em Americana. Rovani Modas, a moda que você veste todo dia. De onde vem o dinheiro? Como funciona o cartão de crédito? Poupança, investimentos, juros? Tudo isso é muito complicado, certo? Errado. Complicado é crescer sem entender essas coisas. Saber a importância de poupar, de investir e de sonhar pode mudar o futuro de uma pessoa. Por isso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Educação Financeira nas Escolas, que vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira, produzidos pela CVM e parceiros. Professores, conheçam os cursos e materiais educativos disponíveis para download em edufinanceiranaescola.gov.br. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta todo dia News, segunda edição. Boa noite para você que nos acompanha, quem está ligando agora a televisão, quem está nos acompanhando agora pelo canal do YouTube, pelo Facebook. Muito obrigada pela sua companhia. E nesse segundo bloco a gente volta com uma entrevista muito interessante. Para você pai, mãe, você que cuida de uma criança, você que é educador. E é tão importante esse assunto, gente. Nós vamos falar sobre desenvolvimento infantil na era virtual. Roda a vinheta. Não, só para mim. Gente, a editora Adonis acredita que a leitura é uma forma de afeto e que também é um caminho para o conhecimento, sem dúvida, né, gente? E para o acesso à arte por meio da literatura. Esse afeto também está em cada palavra escolhida, em cada traço feito, em cada página criada. Tudo a várias mãos que tornam possível o nascimento de cada livro que faz parte do universo Adonis. E nos dias atuais, onde somos conectados em tempo real com qualquer parte do mundo, os livros são de extrema importância para o desenvolvimento das pessoas, claro, principalmente das crianças. E pensando nisso, nesta quinta-feira, dia 16, às 7h30 da noite, e também no sábado, dia 18, às 9 da manhã, vai acontecer uma palestra com o tema Um olhar sobre o desenvolvimento infantil na era virtual, que acontecerá lá no auditório Dr. Adonis Berguin Comelato, que fica localizado ali no endereço da Rua José Bonifácio, número 174, no Jardim, na Chácara Machadinho, aqui em Americana. Gente, e para falar, a convidada, a palestrante que vai ministrar, né, que vai falar sobre esse tema, ela é doutoranda e mestre em educação pela Unicamp. A nossa convidada é a Ana Lúcia de Camargo Meneghel. Boa noite, Ana Lúcia, tudo bem? Boa noite, Sabrina. Tudo jóia? Bem, e você? Tá baixinho o som? Pode falar um pouquinho mais alto, Ana Lúcia? Posso. Tudo bem, Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Nós estamos com um problema no áudio. Infelizmente ficou ruim o áudio, a gente não está conseguindo ouvir a Ana Lúcia. A gente vai fazer o seguinte, então, eu vou dar seguimento. Fala mais um pouquinho, Ana Lúcia. Tá dando para me ouvir? Boa noite. Ah, não está saindo. Então, nós vamos... Conseguiu? Nossa equipe já conseguiu ajustar? Tudo bem, Ana Lúcia? Tudo bem, e você? Boa noite, Agora Sabrina. Sim. Como vai? Estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui com você novamente, viu? Eu que agradeço você sempre nos atendendo e um assunto tão importante, né, Ana Lúcia? Eu estava falando aqui antes de chamar o comercial, esse aparelhinho que está aqui nas minhas mãos, ele é fundamental, né, para o trabalho, para várias outras coisas, mas
nessa era virtual tecnológica, a criançada está esquecendo um pouquinho dos livros, né? Da leitura, do tete-a-tete, da conversa frente a frente. E é um tema bastante relevante e difícil nos mundos atuais, né? Exatamente. Esse tema foi foco do meu mestrado, né? E nós sabemos que as crianças dessa era nasceram na era virtual, né? As crianças de hoje nasceram nessa era virtual. Só que o que a gente precisa se preocupar? A gente não está dizendo, olha, tira de uma vez esses aparelhos eletrônicos de tela. Não é isso. Mas a criança precisa brincar, a criança precisa explorar, a criança precisa pegar algo na mão, construir esse real. Algo que eu digo pode ser qualquer coisa, para que eu saiba se isso daqui é grande ou pequeno, eu tenho que pegar na mão. Se isso daqui é liso ou é áspero, eu tenho que pegar na mão. Isso é a construção do real na criança. E essas relações, eu pego o físico, as relações são feitas no meu pensamento, que é o raciocínio lógico-matemático. E isso dá condições para a construção da inteligência. Se eu fico apenas no computador ou apenas nos aparelhos eletrônicos de tela, eu não tenho essa vivência, eu não tenho essa experimentação do mundo. E com isso pode ocorrer um atraso no desenvolvimento, né? Então, nós precisamos, tanto professoras como os pais em casa, porque para essa palestra a gente convida professores e convida os pais também, né? Para que a gente consiga dosar, né, esse tempo nos aparelhos eletrônicos de tela, né? Organizar uma rotina para a criança de modo que ela consiga relacionar com os seus pares, que é muito importante, que é a partir do outro que eu me constituo como pessoa, né? Essas relações interpessoais e também essa relação que Piaget traz, relação com o objeto, mas esse objeto é tanto os objetos mesmo, como as pessoas, essa relação com o mundo. Então, quer dizer, eu preciso dessa relação com o mundo para que eu construa as minhas estruturas da inteligência. Uhum. Isso é muito importante, porque é a relação do mundo real, né? O mundo virtual, não adianta as crianças ficarem só olhando para esse mundo aqui dentro, né? Porque eu sei como é, eu tenho um filho de 7 anos e ele pergunta, mamãe, eu vi aqui no TikTok, mamãe, eu vi tal coisa, e transporta para a realidade que muitas vezes o que está aqui não é, pode ser até criado, enfim, mas não é real da criança, né, para a geração da criança. Então, assim, realmente é um assunto muito relevante. E, assim, eu me lembro muito bem quando você conversou comigo da outra vez, foi no momento que você estava lançando o seu outro livro, e você já lançou 2 livros da editora Adonis, inclusive, falando dessa geração infanto-juvenil, justamente, né? Um é o menino Rafael, Há Tempo para Tudo, né? E o menino Arthur, que há explicação para tudo. Exatamente. E o tema desses 2 livros também se refere a tudo isso que você está dizendo, porque a geração de hoje também é muito questionadora, só que também é questionadora nesse mundo virtual. Precisa ser questionadora no mundo real. E aí que vem a importância, né, dos educadores, dos pais, quem você falou das brincadeiras, ser criança de verdade, né? Não essa criança virtual, né? Então eu acho muito, muito, muito relevante, propício, né, nesse momento. Até porque, né, Ana Lúcia, as nossas crianças aí viveram momentos muito difíceis no ano da pandemia, na fase da pandemia, e que ficaram enjauladas, literalmente, sem contato real do mundo real, né? E vivendo, na verdade, dentro de casa, estudando dentro de casa, tendo que ser aplicado um estudo via internet, via online. Então, para eles, talvez é muito comum isso, né? E que para a gente, como pais,
teve que se adaptar, mas eles já estão se adaptando há muito tempo. É que a gente que não percebe, mas eles já estão desde então, devido à pandemia. E é isso que acaba tendo que ter essa busca, né, de trazer a criança para esse real, porque ela já vivenciou 2 anos aí de pandemia e trabalhando a escola, né, no mundo virtual. Sabrina, na minha pesquisa, que era com crianças que ficavam mais de 3 horas em frente às telas, já houve um atraso nesse desenvolvimento, né? Imagina agora que as crianças estão mais inseridas ainda no virtual. Olha, eu não estou querendo dizer aqui que nunca pode, mas olha, que nem, por exemplo, esses livros que eu lancei é fruto do meu mestrado. O Rafa, ele não constrói a rotina porque ele tem um atraso na noção de tempo. E essa noção de tempo é adquirida nas brincadeiras, é adquirida na rotina da criança, na organização da criança. O menino Arthur, ele tem um atraso também quando se trata da alfabetização, porque ele está preso nesse realismo nominal. E esse realismo nominal, ele faz parte da criança da educação infantil, que é ali que eu faço as intervenções para que esse menino avance. E se ele ficar só no virtual, só nos aparelhos eletrônicos de tela, ele não age. Então, ele não consegue interagir e construir a sua inteligência. Consegue, mas com atraso. Que nem, por exemplo, o Rafa, ele tem um atraso no desenvolvimento do tempo. O Arthur, da causalidade. E do Felipe, que logo será lançado, é na noção de espaço. E a noção de espaço, se eu não adquiro a noção de espaço, eu tenho dificuldade lá na matemática, dificuldade na noção de medida, na noção de perspectiva. Então, veja como é importante essa construção do real na criança. Essa construção, essa vivência. Sem dúvida. Bom, então você já criou e já nasceu o Rafael, a história do Rafael, já do Arthur, e agora está chegando o nascimento do Felipe. Literalmente, nascimento do Felipe, né? Na literatura. Exatamente. E a importância da leitura com as crianças, dos livros. Olha, a gente tem uma pesquisa da doutora Susan Greenfield, ela é inglesa, e ela diz que a criança que fica muito tempo em frente às telas, ela tem uma preocupação que a criança tem como se fosse um Alzheimer, mas não é um Alzheimer biológico, degenerativo, não. Mas é uma sensação, porque ela perde a noção de tempo. Então, é muito sério isso. A criança que fica todo o tempo em frente às telas. Então, é isso que nós vamos tratar lá na editora, lá na palestra, para a gente organizar. Quanto tempo a criança pode ficar em frente à tela? O que é preciso fazer? Que vivências que na escola posso proporcionar? Que vivências eu posso proporcionar em casa, né? Para que ela construa tudo isso. Nossa. Nós, quando éramos crianças, a gente brincava muito na rua, né? Exatamente. Era normal brincar na rua. Hoje, devido à segurança, fica um pouco difícil. Mas aí as crianças vão para o mundo virtual, né? Exatamente. Então por isso que os pais têm que começar pelo menos trazer outros tipos de brincadeiras em casa mesmo, né, para poder tirar de frente das telas. Agora, o mais interessante também, né, Ana, eu queria reforçar aqui, que este evento ele tem uma natureza beneficente, gente. As inscrições, elas podem ser feitas pelo site, vai aparecer na telinha aí do seu televisor, que é o www.adonopolis.com.br. Tem até a hashtag agenda, porque lá você vai poder fazer a sua inscrição. Agora, interessante que você vai fazer por meio de uma doação de 1 quilo de alimento não perecível ou de 1 litro de leite que serão recolhidos no dia do evento e serão designados para uma entidade. Que bacana essa iniciativa, né, Ana?
muito bacana, é uma iniciativa da editora Donis, que eu abracei. Além da gente falar um pouquinho do desenvolvimento, a gente vai contribuir para essa entidade também. Muito bom. Que bom. Ana, então faço o convite aos nossos telespectadores, aos nossos internautas que estão nos acompanhando, seja pelo canal do YouTube, seja aqui pela emissora, né, pelo canal 14.1 da TV Todo Dia e pelo Facebook. Faça o convite para o pessoal, então, se inscrever, participar. Tem agora quinta-feira e no sábado também, né? Isso mesmo. Eu espero vocês lá na Editora Donis, ou na quinta-feira, às 7h30 da noite, ou no sábado, às 10 horas da manhã. Será um encontro, não será... Eu prometo que eu não vou ficar só eu falando, nós vamos ter uma conversa, né, desse desenvolvimento da criança, e espero vocês. Espero que vocês vá pelo desenvolvimento da criança, mas também para ajudar essa entidade. Ok, tá certo, Ana. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. A Ana Lúcia de Camargo Meneghel, que tem aí uma bagagem muito boa, né? Está aí se formando, se especializando cada vez mais pela Unicamp e pôde aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e do que ela vai proporcionar ainda neste evento que vai acontecer em parceria aí com a Editora Donis. Muito obrigada, Ana. Tenha uma boa noite e a gente se encontra em breve. Espero você também, viu, Sabrina? Eu acho que eu vou tentar. Eu vou estar trabalhando nesse final de semana de plantão aqui, mas eu vou tentar. E aproveite e leva o seu pequeno para conhecer a Donópolis, tá bom? Tá certo. Obrigada. Uma boa noite. Tchau. Bom, gente, vamos seguir aqui o nosso Jornal de hoje, Todo Dia News, segunda edição. Vamos chamar as informações policiais? E a Diesel de Americana prende motoristas de ônibus com drogas na rodovia Anhanguera. Confira agora as informações com Nayara Lourenço. A Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, através da Operação Rodovia Segura, abordou um ônibus que iria para Brasília transportando drogas. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira na rodovia Anhanguera, após denúncia anônima. A Polícia Civil foi informada que um ônibus Scania, de cor prata e com o teto pintado com a bandeira do Brasil, estaria levando drogas de São Paulo para Brasília. Posteriormente, a equipe estabeleceu pontos estratégicos na rodovia. Um veículo com as mesmas características passou pelo trevo de Americana, no quilômetro 125, sentido norte, e 2 viaturas da Diesel realizaram a abordagem. No interior do ônibus foram encontrados 10 tijolos de maconha. Os 2 motoristas, um de 45 anos e outro de 42, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Além disso, o veículo e 3 celulares foram apreendidos. Após os procedimentos necessários, os homens foram levados à cadeia pública de Sumaré, onde ficaram à disposição da Justiça. Nayara Lourenço para a Rede Todo Dia. Obrigada, Nayara, pelas informações. Gente, olha que esse pessoal apronta, né? Envolve até o ônibus, pinta o ônibus para disfarçar de tudo, mas não tem jeito. A polícia pega. Tem jeito. Não tem jeito. Bom, vamos agora para as notícias do esporte? E o nosso repórter esportivo, Rafael Alves, vem com as informações da equipe de natação de Paulínia, que conquista 36 medalhas em circuito. E ainda aqui no esporte, a FPF divulga a tabela do Paulista Sub-15 e Sub-17. Fala aí, Rafael, quais são os detalhes? Boa noite, Sabrina. Boa noite para você aí de casa. Obrigado pela sua companhia. E hoje eu vou falar de atletas que trouxeram medalhas aqui para a nossa região, mais específico para a cidade de Paulínia. O início de 2023 para a cidade tem sido de comemorações. Recentemente completou 59 anos da sua emancipação e agora comemora a boa apresentação da sua equipe de natação.
No último domingo, a equipe de natação da Prefeitura participou da etapa do circuito da Associação Regional de Natação e levou para casa muitas medalhas. Trouxeram para casa muitas medalhas. Ao todo, a equipe paulinense conquistou 36 medalhas, entre elas 12 de ouro, 10 de prata e 14 de bronze. Foram 26 integrantes representando a cidade de Paulínia. A prova contou com participação de 13 equipes, sendo 11 da região e 2 do sul de Minas Gerais, e reuniu 280 competidores. A próxima etapa do circuito ocorrerá em Itapira, no dia 16 de abril. Parabéns para a Prefeitura e para os atletas. Agora eu mudo a chavinha e vou falar sobre futebol, pois a Federação Paulista divulgou a tabela dos jogos das categorias Sub-15 e Sub-17. Vocês lembram que recentemente a gente trouxe uma entrevista sobre a categoria de base do Rio Branco? Bom, essa garotada vai para campo, viu? O futuro do futebol nacional entra em campo a partir de abril com as competições, então, dos campeonatos de base, né? Que são as categorias Sub-15 e Sub-17. São centenas de jovens que buscam no esporte uma chance de se tornar um profissional de alto rendimento no cenário nacional e, quem sabe, até mundial. Os primeiros passos passam pelas categorias de base das equipes espalhadas por todo o Brasil. E no estado de São Paulo não é diferente. Os atletas terão a oportunidade de desempenhar todo o seu talento com o início, então, do campeonato, marcado para o dia 8 de abril, às 9 horas com o Sub-15 e às 11 com o Sub-17. São sempre esses horários em qualquer local que tiver esses jogos. A nossa região possui diversas equipes que farão parte desse torneio, além de reunir clubes do interior, tem também os clubes grandes da capital. A cidade de Americana e de Santa Bárbara, as duas, será palco para essa competição com a presença das equipes do Rio Branco e do União Barbarense. Se vai ter clássico no futebol profissional com o Paulista Sub-23, não será diferente também na base. As duas equipes estão no mesmo grupo e irão se enfrentar em 2 jogos na primeira fase, né? Um jogo de ida e um jogo de volta. Além do Rio Branco e do Barbarense, Amparo, Esfera FC, Salto e Guarani completam o grupo 7. A tabela completa você confere, é claro, no nosso portal tododia.com.br. Boa sorte para os meninos, que seja um bom início de campeonato e ó, o clássico está na segunda rodada, beleza? Eu encontro vocês numa próxima, um abraço, até mais! Até mais, Rafael, até a próxima rodada e agora vamos saber dela. Olha, tá chovendo, São Pedro resolveu abrir as torneiras e muita gente enfrentou problemas na tarde de hoje. Roda a vinheta! Gente, vamos falar de um assunto que já é recorrente em Santa Bárbara do Oeste, né? Chuva causa alagamentos na cidade de Santa Bárbara do Oeste. Vocês vão acompanhar uns vídeos que o pessoal aqui da nossa produção, da nossa reportagem conseguiu, que é os problemas na galeria fluvial que causou esse alagamento no bairro Santa Rita, em Santa Bárbara. As tubulações finais das galerias pluviais e bueiro entupido deixaram as ruas dos Tupis e Guaianazes alagadas na tarde desta terça-feira. Olha aí a situação do pessoal, dos motoristas, dos moradores. Pois é, gente, a região fica ao lado da rodovia Luiz de Queiroz SP-304 e a rodovia também foi prejudicada, viu? Foi, e a Defesa Civil da cidade foi acionada até o local e constatou problemas na captação da água. Segundo informações aqui do Paulo Barros, que é coordenador da Defesa Civil de Santa Bárbara, choveu bastante para o lado de Santa Rita e ali foi mais forte. O bueiro estava muito sujo e as tubulações das vielas do Santa Rita são finas. Só tem um local onde é mais largo e por isso que aí ocorreram esses alagamentos, né? Ele também informou que a Secretaria de Obras do município foi acionada para vistoriar o local. Embora a estação meteorológica do Ciagro tenha registrado 3,1 milímetros de chuvas em todo o município, a chuva foi mais intensa na região, com pontos de intensidade forte de forma localizada. Apesar de baixo, o volume somou aos problemas de escoamento de água que são recorrentes nessa região, na cidade são mesmo, gente. Não só aí, mas também lá perto do Ribeirão, enfim, sempre tem. Mas esse localzinho aí é o acesso que dá quem vem para a SP-304, sentido Santa Bárbara Americana, nesse acesso que é para o bairro Santa Rita, para o Distrito Industrial, é
Mas sempre acontece esse problema, não tem jeito. Toda vez que chove, por mais que seja, não seja chuvas intensas, mas fica, né, chovendo ali bastante, aí pronto, já já alagou, não tem jeito. Bom, já que estamos falando dela, né, vamos trazer informações da previsão de chuva para a quarta-feira. E quem vai trazer as informações é a Jaqueline Durões. A previsão para esta quarta-feira é de céu parcialmente nublado, temporais são esperados a partir do período da tarde. E apesar dos indicativos surgirem temporais isolados e de curta duração, há potencial moderado para chuvas intensas, raios e rajadas de vento, o que requer atenção da população para evitar riscos e possíveis transtornos associados, sendo recomendável buscar abrigo na possibilidade de tempestades. As temperaturas variam entre 19 e 30 graus. Ao anoitecer, os ventos ganham intensidades moderada a forte e impulsionam a entrada de um ar mais frio ao longo da noite. Amanhã eu volto com mais informações da previsão do tempo. Jaqueline Durões, para a Rede Todo Dia. Tá certo, amanhã você volta, Jaqueline. E toda vez que a Jaqueline encerra, ontem ela encerrou a previsão do tempo, São Pedro abriu a torneira, caiu aquela chuva aqui na cidade americana, e hoje já um pouquinho antes dela passar a previsão, já caiu chuva. A chuva caiu mais intensamente, né, localmente, né, como a gente fala, localizada lá em Santa Bárbara. Formou tempo de chuva à tarde aqui, mas não choveu muito não, foi uma garoinha. Mas lá em Santa Bárbara, vocês viram o que aconteceu. Seu problema aí no bairro Santa Rita. Agora tá vindo para cá. A gente tá com uma chuva mais intensa neste momento, que a gente consegue ouvir aqui o barulho da chuva. Então, é aquela chuva mansa que vai se prolongando durante a noite e vai indo, né? E vai encharcando, e é onde pode ocorrer os problemas. Mas vamos lá, vamos saber como ficam as temperaturas para esta quarta-feira aqui nas cidades da região, começando por Americana, mínima de 19 graus, máxima de 30 e continua a mesma possibilidade de chuva, probabilidade de 90% igual ontem, gente, não vai mudar. Próxima cidade, vamos para Limeira. Limeira, 19 a mínima e máxima 30, igualzinho. Só que lá, olha só, gente, que interessante, 83% de chances de chuva, mas é o bastante. Então tem que sair com guarda-chuva amanhã cedo, viu, gente? Ou com capa de chuva, que vai chover. Próxima cidade, que já vamos para a região de Campinas, mínima de 19, máxima de 29, gente. E com chance de 90% de chuva. Próximo a Campinas, vamos para Jaguariúna, que é uma cidade de bastante quente, que fica abafado, mas vem a chuva, tá? Mínima de 20, máxima de 31 e também com 90% de chance de chuva. Tá aí a previsão do tempo para você, se programar para amanhã, vai sair para o trabalho, vai levar a criança na escola, já põe o guarda-chuva no carro, porque vai chover, viu, gente? É assim que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada pelo carinho, pela audiência, e vocês acompanham todo o nosso conteúdo e mais um pouco e muito mais lá no nosso portal tododia.com.br e também nas nossas redes sociais, tá bom? Muito obrigada e amanhã estarei de volta aqui com mais informações para você. Tchau, tchau!